Primeiro, a gamificação, acho que nós dividimos a gamificação em 3 grandes eixos, né, de impacto dentro das organizações. O primeiro deles é o que nós chamamos de learning games, né, que são jogos focados em aceleração de aprendizagem, em aumento da qualidade da aprendizagem e engajamento das pessoas dentro da organização. Aí eu estou falando de jogos focados em competências, por exemplo, como jogos focados em liderança, jogos focados em desenvolvimento de competências comunicativas, como também jogos focados em aprendizagens técnicas, né? Como muitos casos recentemente nós temos muitos casos de desenvolvimento de jogos focados para segurança do trabalho em áreas de laminação, segurança de trabalhos em operações de máquina, em hospitais. Então, os learning games eles têm um impacto direto tanto no comportamento e no desenvolvimento de competências, como no comportamento de segurança e em habilidades técnicas também, como uma ferramenta. E também no alinhamento, né, de cultura, acho que bastante, né, que tem a ver com o comportamento. A gente tem feito alguns projetos que não são para desenvolver competências específicas, mas para dar uma alinhada. Por exemplo, os jogos de integração acho que tem essa função de alinhar a cultura antes da pessoa entrar na organização para começar a exercer essas competências, né? Tem um outro eixo de jogos de gamificação dentro das empresas que são os que nós chamamos de simuladores, né? E os simuladores eles simulam situações, eles simulam lugares e espaços onde as pessoas podem treinar e têm a possibilidade de errar, voltar e aprender, como por exemplo simuladores de atendimento ao cliente, que nós temos desenvolvido muitos simuladores de atendimento digital, games, né, em formato de games, onde a pessoa simula, atende o cliente, ganha pontuação e aí ela consegue se preparar melhor para fazer esse atendimento. Ou simuladores presenciais ou simuladores físicos, né, como eu estava citando, com operações de máquinas ou outros tipos de simuladores. Esses também são uma grande tendência da gamificação e já são utilizados há muito tempo. Na verdade, os simuladores são... Por aí que começou, né? Foi por aí que começou. E por fim, tem o que a gente chama de gamificação mesmo, né? Que, ou seja, você trazer elementos dos games, como pontuação, badges e upagem, né, de fases, esse tipo de coisa personagem que existe em qualquer videogame para vários tipos de operações ou vários tipos de processos dentro das empresas. Então acho que esses são os 3 principais eixos que a gente chama dos games dentro das organizações hoje. São games focados para liderança, né? Por quê? Porque a liderança dentro das organizações, ela é uma liderança, normalmente você pensa, poxa, eu vou trazer uma teoria de liderança para trabalhar dentro daquela organização, vou me basear, fundamentar naquilo, mas normalmente a cultura da empresa, ela precisa de um trabalho de liderança muito específico, né? O líder dentro de uma empresa é totalmente diferente do líder que está inserido de uma outra cultura. Então, quando a gente desenvolve um game proprietário, que é o que a gente faz para as empresas, para a liderança, isso tem trazido um grande sucesso, porque ele vai trazer não só a formação da liderança, mas a formação do líder com a cara da empresa, com a cultura da empresa. E isso é uma coisa que a gente sabe fazer, sabe que o game é muito legal, porque aí a arquitetura do jogo, a mecânica do jogo, a matemática do jogo, o conteúdo do jogo vai ser totalmente adaptado àquilo que a empresa precisa e aquilo que ela realmente precisa para a liderança. Acho que esse é um caso. Tem um outro caso, né, Fê? Eu acho que é legal. Eu acho que tem o caso que a gente costuma chamar dos jogos de integração, que é o momento muito importante, que é na chegada do colaborador, como é que ele, depois de um processo seletivo, onde ele tem o primeiro dia de trabalho e está empolgado, né, não toma um banho de água fria, um balde de água fria com um monte de informação desnecessária e de fato ter as informações relevantes para ele entrar engajado na organização, né? E muitas integrações estão sendo revistas com gamificação com esse foco, né? O cara vai achar as informações depois, né, de uma outra forma. Se você der as informações mais importantes e principalmente engajar ele na cultura no momento da entrada, é o que você precisa para ter ele trabalhando, né, para o seu propósito, né? E acho que a gamificação vem com uma palavra que acho que é encantamento, né? Se você chega num lugar para trabalhar e você é recebido de uma forma leve, divertida, com pessoas te acolhendo, jogando junto com você, é muito mais legal do que você chegar numa sala onde tem um PPT, onde tem um monte de gente que também está entrando agora, que você não consegue se relacionar. Então é uma forma muito acolhedora de receber as pessoas
e a gente tem visto que isso gera resultados muito legais de uma entrada. Dependendo muito do conteúdo, da complexidade do game que tem que ser desenvolvido, que a gente pode imaginar que é um card game que vai ser distribuído para o Brasil inteiro para falar de um assunto específico. Esse é um jogo simples, mas pode ser um jogo de 8 horas que vai desenvolver todas as competências da liderança, que vai aprofundar temas. São jogos de tamanhos, né, e de profundidades bem diferentes. E se ele é presencial, se ele é um game digital, se ele é um game para celular, se ele é um game mobile, mas como uma média de desenvolvimento vai entre uma faixa... de 2 a 4 meses para desenvolver e entregar o produto para o cliente. Acho que isso tem sido a média, né, dos Então, eu vejo o seguinte, o investimento do game, o game em si, ele não é só considerado como um produto. O processo de desenvolvimento do game é um processo em que a gente cocria muito dessas etapas com os clientes. Então acaba sendo um projeto de desenvolvimento, o próprio processo de criar o game, de entrar mais nas competências, de entrar um pouco mais na cultura. A gente também tem um processo que ajuda o cliente a delinear todo esses conteúdos, a gente ajuda a formatar, obviamente direcionando para um formato de game. E inevitavelmente o processo é um processo de stakeholders engagement, né? Você vai envolvendo as pessoas na fase de cocriação, de teste, e quando o jogo está pronto para ser multiplicado, todo mundo já está valorizando aquilo, dando importância para ele, e recebe aquilo com muito mais Quer dizer, as pessoas, também, né? Você tem que envolver muito as pessoas que vão aplicar, que vão elaborar. Sim. Né? E aí, inclusive, quando vocês criam um game, muitas vezes, criado o game, ele pode ser reproduzido internamente. Quantas vezes for necessário. Na verdade, o investimento é de criação e treinamento dos multiplicadores. De capacitação desses multiplicadores. O que, assim, aí voltando para a pergunta de valores, acaba sendo muito mais barato do que o investimento num treinamento tradicional. Por quê? Porque quando você tem aquilo na mão, você pode ter várias turmas de treinamento e depois que é conduzido pela própria organização. Então, não só desenvolvemos um produto, mas a gente também capacita as empresas para como conduzir games, que é uma forma muito específica de conduzir um treinamento. Legal. Então, total handover. A gente entrega o produto com a chave para ele funcionar. Tanto quando a gente está falando de digital, um trabalho digital, como a gente está falando de um trabalho de um treinamento, de um box, de um jogo que é criado presencialmente. Quando é um aplicativo, por exemplo, nós fizemos um aplicativo do Conar nos últimos 2 anos, né? E ele tem um game dentro, aí você não tem a capacitação, porque ele é autoexplicativo, ele tem que ser intuitivo, né? Você não tem a parte de capacitação efetivamente, aí você se entrega e as pessoas navegam e vão dando feedbacks, aí o tipo de desenvolvimento é um pouco diferente, que o próprio usuário vai dando feedback para você de como esse aplicativo se desenvolve. E acho que a gente toca num outro ponto importante dos games, que é a questão da escalabilidade, que é mais fácil de imaginar para um leigo que acontece no mundo digital, porque você tem um aplicativo que é baixado no Brasil inteiro, uma plataforma que você acessa do mundo inteiro. Mas mesmo os jogos de tabuleiro têm uma escalabilidade interessante para treinamento, porque quando isso a gente tem visto nos nossos projetos, as pessoas que são formadas no processo de desenvolvimento e que assumem a ferramenta para multiplicar internamente, não são necessariamente as pessoas nem do RH e nem das áreas técnicas contratadas para fazer os projetos, porque o processo de cocriação capacita espontaneamente outras pessoas que são elegidas no processo e que se apaixonam pelo processo também e tomam o jogo como uma coisa que também é delas. Isso espontaneamente aumenta a capacidade que a própria empresa tem de multiplicar essa ferramenta internamente. E ainda dentro dos games presenciais, um jogo, assim como um aplicativo, pode não depender de multiplicador, né? O caso, por exemplo, de jogos mais simples que a gente produz em grande escala e distribui para o Brasil inteiro, por exemplo, para os seus gestores fazerem um alinhamento de cultura com a sua equipe, um alinhamento dos pilares estratégicos de 2017 com a sua equipe. É um pequeno jogo que exercita o feedback junto com a sua equipe de uma forma mais lúdica, pode ser de uma forma tranquila. Pode ser estratégico, pode ser técnico, né? Então ele também pode ser autojogável sem a necessidade de alguém do RH ou de alguém da inovação para conduzir o processo. Essa palavrinha. Grande pergunta. Que está na moda. Assim, na última pesquisa do Engagement Group, que eu acho que acho que na nossa percepção um dos melhores institutos, né? Uma referência sobre engajamento, eles pesquisam 1.500 empresas todos os anos no mundo inteiro. Existem 3 grandes fatores que são os principais, ou 4, eles elegem 5 ou 6 na verdade, são os principais fatores de engajamento dentro das organizações. Nos últimos 3 anos, os 3 primeiros pontos são
uma liderança inspiradora, é um principal alavancador de engajamento. Segundo ponto, uma comunicação fluida, ou seja, entre diversos níveis hierárquicos, uma comunicação menos ligada à hierarquia, mais horizontal. E o terceiro e principal ponto é aprender continuamente, é estar aprendendo continuamente. Ou seja, se a pessoa, se o funcionário, se o colaborador, ele sente que ele está aprendendo, ele vai ficar. Se ele não está aprendendo, ele não está vendo, ele vai embora, vai buscar. Isso é cada vez mais verdade, porque esse item está crescendo nessa pesquisa. Então, a gente percebe que as novas gerações que estão assumindo os cargos cada vez mais jovens, né, estão chegando no mercado, essa geração mais nova, eles querem sentir que eles estão crescendo, que eles estão aprendendo muito mais do que remuneração, benefícios, isso tudo está em 12º colocado na pesquisa. Especialmente justamente essas novas gerações valorizam muito jovem. Elas vão embora muito mais rápido, se não estão aprendendo nada. Exatamente. Então, e o que isso tem a ver com jogos, né? Num jogo, você precisa exercitar liderança, porque você toma decisões o tempo todo, né? Um bom jogo, no que a gente considera como jogo, ele não é um jogo de sorte ou azar, é um jogo onde você tem que tomar decisões. Então, é um critério para ser um jogo. Você precisa exercitar a liderança. Durante um jogo você também precisa de muita comunicação, né? Até nos grandes jogos que você tem hoje online, os fóruns, os debates é a coisa que mais rola, né? Pra você ter uma ideia, o fórum do World of Warcraft, que é um jogo que bilhões de pessoas jogam online hoje em dia, ele tem mais conteúdo que a Wikipedia inteira. Só a última versão. Então assim, ele gera muita comunicação, então exercita muito a comunicação. E outra, assim, o princípio do jogo é você aprender, é você upar, é você aprender o tempo inteiro. Você subir de nível, Primeiro então as regras, depois a complexidade, depois como ganhar, como fazer mais pontos, você está sempre tendo que aprender para superar, né?